O reinado de Acás, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Porém, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, levando a fundir imagens de Baalis. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e fez seus filhos passarem no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus entregou na mão do rei dos Círios, os quais o derrotaram e tomaram grande número de prisioneiros dele que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o derrotou com grande mortandade, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000 homens valentes, porquanto haviam deixado ao Senhor, Deus de seus pais. Assim Sicri, homem poderoso de Efraim, matou a Maesias, filho do rei, a Alicão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel também levaram presos dentre seus irmãos 200.000 com mulheres, rapazes e moças, além de terem tomado deles muitos despojos que trouxeram para Samaria. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército quando entrava em Samaria, e lhe disse: Eis que o Senhor, Deus de vossos pais, irando-se contra Judá, entregou-os em vossa mão e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como escravos e escravas. Mas vós não haveis pecado contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e devolvei os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os principais dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Messilimote, Jequias, filho de Salum, e Amassa, filho de a Adelai, contra os que voltavam da guerra, e lhe disseram: Não tragam aqui estes presos, porque o pecado contra o Senhor está sobre nós. Vós tratais de acrescentar sobre nossos pecados e nossas culpas, que já são muito grandes, e já o furor da ira está contra Israel. Então o exército deixou os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a multidão, e levaram os varões por seus nomes, e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. Vestiram-nos, calçaram-nos e deram-lhe de comer e de beber. Ungiram-nos e conduziram sobre jumentos todos os que estavam fracos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, perto de seus irmãos, e eles voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz enviou mensageiros para pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque também os edomitas haviam vindo e atacado os de Judá e lhe haviam levado presos. Também os filisteus haviam se estendido pelas cidades da Campina e do Naguebe de Judá, e haviam tomado a Bet-Semes, a Jalom, a Gederote e a Socó com suas aldeias. Além disso, a Tina também com suas aldeias, e a Ginzo com suas aldeias, e habitaram nelas, porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque ele havia agido desregradamente em Judá e havia prevaricado contra o Senhor.
Também veio a ele Tiglat-Pileser, rei dos assírios, a quem reduziu a escassez e não o ajudou. Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, e as dos príncipes, para dar ao rei dos assírios. Este não o ajudou. A idolatria e a morte de Acás. E ainda o rei Acás, no tempo em que este o afligia, acrescentou mais pecado contra o Senhor, porque ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu também lhe oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Porém, eles foram sua ruína e de todo Israel. Além disso, Acás juntou os utensílios da casa do Senhor e os quebrou, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também fez lugares altos em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses, provocando assim a ira do Senhor, Deus de seus pais. Os demais de seus feitos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Ezequias, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi seu pai fizera. Ezequias restabelece o culto do templo. No ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os reuniu na praça oriental e disse-lhe: Ouve-me, ó levitas, santifica-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque nossos pais se rebelaram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, porque o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem sacrificaram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Portanto, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e os que fez objeto de espanto, de horror e de zombaria, como vós o estáis vendo com vossos olhos. E eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres foram levadas cativos por isso. Agora determinei fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se afaste de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não vos enganeis, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. A purificação do templo. Então levantaram-se os levitas Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Coate e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Gelealel, e dos Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sirim e Giel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Semei, e dentre os filhos de Getutum, Semaías e Uziel. Esses reuniram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme ao mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor.
E entraram o sacerdote dentro da casa do Senhor para purificá-la e tiraram toda a imundície que acharam no templo do Senhor, ao pátio da casa do Senhor. Ali os levitas a levaram para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram a se santificar ao primeiro dia do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do primeiro mês acabaram. Então vieram o rei Ezequias e lhe disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, o altar do holocausto e todos os seus instrumentos e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também já preparamos e santificamos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, tinha lançado fora quando reinava. Eis que estão diante do altar do Senhor. O culto a Deus é restabelecido. Então, levantando-se de madrugada, o rei Ezequias reuniu os maiores da cidade e subiu à casa do Senhor. E apresentaram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mataram, pois, os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Da mesma forma, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram diante do rei e da multidão os bodes para expiação e lhe expulsaram e lhe impulsaram suas mãos. E os sacerdotes os mataram, fizeram expiação do pecado com seu sangue sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei ordenará que todo Israel fizesse o holocausto e a expiação. Pôs também os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaudes e com harpas, conforme ao mandado de Davi de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã, porque eram mandados que procediam do Senhor por meio de seus profetas. Quando ocuparam seus lugares, os levitas estavam com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou sacrificar o holocausto sobre o altar, e quando se iniciou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação adorava e os cantores cantavam. Os que tocavam as trombetas tocavam tudo. Isto durou até o holocausto acabar. Quando acabaram de oferecer o rei a todos quantos com ele se acharam-se, prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles os louvaram com grande alegria, inclinaram-se e adoraram. Respondeu Ezequias e disse: Agora vós vos consagraste ao Senhor. Chegai-vos e apresentem sacrifícios e louvor na casa do Senhor. E a multidão trouxe sacrifícios e louvor, e todos os generosos de coração trouxeram holocaustos. E foi o número dos holocaustos que a congregação trouxe de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. As ofertas foram de 600 bois e 3.000 ovelhas. Porém, os sacerdotes eram poucos e não bastavam para esfolar a todos os holocaustos. Assim, os irmãos dos levitas os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se sacrificaram, porque os levitas estavam mais dispostos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Assim houve abundância de holocaustos com a gordura das ofertas de comunhão.
e com libações para cada holocausto. Assim ficou estabelecido o serviço da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram porque Deus havia preparado o povo, porque a coisa foi feita rapidamente. Ezequias celebra a Páscoa, capítulo 30. Depois Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem a Jerusalém à casa do Senhor, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei havia se aconselhado com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês, já que não haviam podido celebrar lá a seu tempo, porque não tinham sacerdotes santificados, nem o povo se reunira em Jerusalém. Isto pareceu reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e determinaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque há muito tempo não a tinha celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e de seus príncipes, por todo Israel e Judá, como o rei lhe havia mandado, e diziam: Filhos de Israel, voltai-vos para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele se voltará para os remanescentes de vós que escaparam da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que se rebelaram contra o Senhor Deus de seus pais, e ele os entregou à desolação, como os vedes. Não endureçais, pois, vossa cerviz, como vossos pais, submetei-vos ao Senhor, e vinde a seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor de sua ira se desvie de vós. Porque se vós voltardes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante do que os levaram cativos e voltaram a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e misericordioso, e não desviará de vós seu rosto se vos voltardes a ele. Os correios passaram de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Com tudo isso, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. Em Judá também esteve a mão de Deus para dar-lhe um só coração para cumprir a mensagem do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E muita gente se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa solene dos pães sem fermento no segundo mês, uma assembleia muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrom. Então sacrificaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, cheios de vergonha, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e tomaram seu lugar nos turnos de costume, conforme a lei de Moisés, o varão de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não tinham se santificado, e por isso os levitas sacrificavam a Páscoa por todos que não se haviam purificado para os santificarem ao Senhor, porque uma grande multidão do povo de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulão não tinham se purificado e comeram a Páscoa, sem ater-se ao que está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, seja propício a todo aquele que preparou seu coração para buscar a Deus.
ao Senhor Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo os ritos de purificação do santuário. O Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Assim os filhos de Israel, que estavam em Jerusalém, celebraram a festa solene dos pães sem fermento por 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor todos os dias, cantando com instrumentos ressonantes ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que tinham perfeito conhecimento do Senhor e comeram do que foi sacrificado na festa solene por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda aquela assembleia decidiu celebrar a festa por outros 7 dias e a celebraram outros 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, tinha dado à assembleia 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e também os príncipes deram ao povo 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e muitos sacerdotes já tinham se santificado. Toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel alegraram-se, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Então houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Depois, os sacerdotes e os levitas, postos de pé, abençoaram o povo, e sua voz foi ouvida, e sua oração chegou até a habitação de seu santuário aos céus.